Confira as notícias em foco. Tá aqui, doutora Ludmila. Você não vai Muito conseguir ouvir bom. o Max, porque eu tô no fone aqui. Tudo bem, pessoal aí do Terça Livre, Timeline, enfim, Max, Lacombe, espectadores. A gente estava cobrindo a manifestação agora, né? O Bolsonaro estava falando. Eu estava comentando com o Max que ele estava muito emocionado quando o Silas estava falando do Crasão, né? E é uma realidade hoje, né? Nós temos pessoas que já morreram vítimas dessa tirania, outras que já estão sendo condenadas e ficando na cadeia, outras que estão correndo para o exílio para tentar se proteger dessa injustiça. Agora temos mais uma deputada, né, que é a Zambelli, na Itália, o Eduardo Bolsonaro, que esteve conosco aqui, daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também. E essa é a situação do Brasil. Não é mais aquela situação onde as pessoas iam se manifestar e uma manifestação, às vezes, dava gás suficiente para uma mudança no Congresso, uma mudança no Senado, uma pressão até para a própria mídia. Hoje, parece que sempre vai ser a última manifestação, porque a gente não sabe qual vai ser a decisão do STF com relação a tudo isso. Queria que você comentasse um pouquinho, falasse com o pessoal. Lembrando, né, a doutora Ludmila, ela não é ex-juíza, né, eu já falei isso várias vezes para vocês. Ex-juiz é o Moro, é o Flávio Dino, o Sebastião Coelho e a doutora Ludmila, eles são juízes aposentados. E o Sebastião saiu porque não queria fazer parte daquela corte horrorosa do Superior Tribunal, né? Ele era do STJ. Não. Era do STJ? Eu acho que ele era do STJ, se não me engano, né, Max? Se puder corrigir aí. Mas, de qualquer forma, e a doutora que deixou a magistratura forçada, deixaram você, te colocaram de escanteio. Foi o primeiro caso de uma juíza, ou seja, alguém que é membro do judiciário brasileiro, que realmente precisou se proteger porque já não tinha mais nenhuma garantia de leis. E aí eu me lembro, vendo o que aconteceu com Bretas, vendo o que aconteceu com esse juiz recente agora, que eu estava lendo seu artigo, vindo para cá, acho que até esqueci o nome dele agora, Lourenço, isso. Agora todos estão percebendo que não era uma birra contra a Ludmila, ou seja, era uma luta pela verdade, né? Aqueles que falaram assim, talvez a Ludmila pode ter, se fosse ela não teria feito amizade com ela. Eu cheguei a ouvir isso, eu cheguei a ouvir coisas do tipo. Não entenderam a gravidade da tirania. Queria que você comentasse um pouquinho com o pessoal. Então, isso... Segura ou você vai ficar segurando? Eu cheguei a participar de um livro, né, chamado Inquérito do Fim do Mundo, no ano de 2020. Olha quantos anos que isso já tem. E comecei a falar expressamente contra os abusos da Suprema Corte no ano anterior, em 2019, quando começou o inquérito do Fim do Mundo, e ainda governo Bolsonaro no primeiro ano, mas para mim já estava claro o que a Suprema Corte iria fazer a partir daquele inquérito. E, na verdade, eu estava buscando até uns posts anteriores, eu já falava contra os abusos da Suprema Corte desde 2016, ou seja, antes da era alexandrina. Alexandre entrou em 2017. Desde 2016 eu já estava vendo uns abusos, mas ainda naquele âmbito do ativismo judicial, né? Então, eu falava sobre o ativismo judicial do STF, escrevia a respeito. Depois o Alexandre entrou em 2017, ainda era apenas o Alexandre de Moraes, ainda não era o Xandão, né? Não vou chamá-lo de Xandão, não, mas enfim, ele ainda não tinha se transformado no que ele se transformou. E em 2019 começou o inquérito, eu falei, peraí, isso aqui não vai dar bom, não. Isso aqui é o início de algo muito sério que está acontecendo. Então eu falei, bom, aqui é o último momento que a gente tem para tirar esse ditador. E dali eu falei, bom, eu vou botar a minha carreira em risco, vou botar tudo em risco, mas enfim, é a nossa vida, é a vida de todo mundo que está em risco. Quer dizer, ninguém na magistratura vai falar, então eu vou falar. Então, vou perder meu cargo, um dia posso perder. Mas eu acho que a minha honra e essa atitude é mais importante do que um cargo, do que benesses, do que penduricalhos e tudo mais. E naquela época obviamente ninguém, nenhum juiz quis se juntar a mim. Me deixaram lá sozinha. Mas eu falei, vou sozinha, vou assim mesmo. Preferiram proteger o próprio patrimônio, né? Patrimônio, cargo, benesses, conforto, no final das contas. Sabe? Para que eu vou perder meu cargo, né? Então, deixa a Ludmila lá se ferrar sozinha. Eu falei, olha, vai todo mundo junto na mesma toada. Um dia, todo mundo vai arriar as calças, vai ter que ficar de joelhos, porque isso aí vai bater em todo mundo. Vai bater em mim primeiro, é verdade. Vai bater em mim primeiro. Mas vai pegar todo mundo. Aí agora a gente vê esse episódio lamentável do juiz Lourenço Migliorini, de Uberlândia, pedindo desculpa. Assim, eu assisti aquele vídeo, você assistiu o vídeo dele pedindo desculpa e tal? Não, ele usou uma expressão, como é que foi? Isso não vai se repetir. E ele estava certo. Ele estava certo em ter feito a progressão lá de regime do homem lá do relógio. Eu escuto isso do Pedro e do Tomás, em casa. Né? Dos meus filhos, né? O jeitinho que ele falou parecia uma criancinha. Isso não vai mais se repetir.
Aí eu fiquei olhando aquele vídeo, assim, assisti de novo e fiquei refletindo sobre aquilo. E só me lembrando da Ludmilla lá de 2019, que começou falando, e pensando, olha, a que ponto esses caras deixaram as coisas chegarem. Quer dizer, eu prefiro, sinceramente, eu falando assim com toda sinceridade, eu preferia realmente ter perdido o meu cargo, ter vindo para o exílio, ter vindo para os Estados Unidos, ter perdido toda a minha vida no Brasil, a passar por aquela situação que esse juiz passou agora de pedir desculpa por algo que ele não fez, porque ele não fez nada de errado. Não vai ser. Isso não vai se repetir. Eu fiquei pensando, olha, imagina a esposa dele vendo isso, os filhos dele vendo isso, de repente não sei se ele tem filhos, ou se são pequenos, ou se já são crescidos. Eu preferia perder o meu cargo, eu acho mais honroso do que você se submeter a esse tipo de coisa. Porque isso a que ele se submeteu, passar por isso para manter um cargo, para manter as benesses, você vê o que esse cara está botando em primeiro lugar? O material. Os bens materiais, o cargo, as coisas materiais. Quando se ele tivesse simplesmente falado, não, eu progredi o sujeito de regime porque eu era o juiz da execução penal de Uberlândia. E ele estava preso em Uberlândia, e, portanto, ele estava sob a minha jurisdição. Teria sido muito mais digno. Mas nem isso, nem defender a própria jurisdição dele, ele estava certo. Nem isso ele foi capaz de fazer, pelo que eu entendi. Então, assim, isso é desonroso. E a honra é um bem imaterial. E é isso que eu acho que é mais importante do que o cargo. Desculpe te interromper, mas é que você falando agora me surgiram várias dúvidas. Então, Max, se você me permite rapidinho, pessoal da audiência aí, acho que é um momento oportuno. A gente está aqui no CPEC Latino, na cidade de Hollywood, né, do ladinho aqui de Miami, na Flórida, onde é a primeira vez que um evento latino-americano está acontecendo, voltado para o público latino-americano. Você estava mencionando agora que ele nem sequer defendeu a própria jurisdição. Na hora que você falou isso, por isso que eu te interrompi, peço desculpa, mas é porque isso é o que eu quero entender. Deveria. Caiu? Ah, tá aqui. É por causa do sinal aqui. Obrigado, produção. Um juiz não tem o dever de proteger a própria jurisdição? Ele pode, se ele errar, pode acontecer de um juiz errar. E se o juiz perceber depois que errou, e o que pode acontecer, né? O juiz é humano, ele pode rever os seus próprios atos, ele pode tornar sem efeito um ato anterior, não tem problema nenhum. Ele pode dizer, opa, errei aqui, vamos refazer o ato, beleza. Só que ali no caso, ele no fundo, não foi isso que aconteceu. Ele não pensou, realmente eu errei e vou refazer aqui o que eu fiz. Não, no fundo, ele sabe que ele estava certo. Ele estava pedindo desculpa apenas para satisfazer o capricho do ditador, para aplacar a ira e tentar ali desesperadamente e de forma desonrosa manter o seu cargo. Foi só isso que aconteceu. Não foi um ato legítimo de, percebi que eu errei, opa, deixa eu desfazer o meu ato aqui. Até porque toda a situação ali era muito anômala. Não existe isso de juiz cometer um erro no processo e ser chamado pela Polícia Federal para depor. Aliás, erros em processo, inclusive decisões erradas, isso é normal e tanto é previsto pela legislação que existe uma coisa chamada recurso. Quando o desembargador, a turma lá do tribunal, reforma uma decisão do juiz de primeiro grau, eles estão considerando que o juiz errou em dar aquela decisão, então estão reformando. Isso é um sistema recursal. Aconteceu comigo. Não é? Aconteceu comigo. A condenação do Rio Grande do Sul. Ela foi reformada agora no STJ. Na época lembra do Instituto Alana? Uhum. Então, eles decidiram por me condenar na primeira instância, a gente lutou, aí recorreram, acho que foi na segunda instância que a gente conseguiu, e aí ela recorreu, foi para a STJ e reafirmou que eu não cometi nenhum crime de calúnia ou difamação. Ou seja, você tem como reformular decisões. Tem como reformular. Isso é o sistema recursal. É o juiz superior, né, na hierarquia, dizendo que o juiz de baixo errou. Isso é normal, é o normal no sistema judiciário. Por isso existe o recurso. Então não é para chamar o juiz na Polícia Federal. Se ele errou, o Ministério Público recorre, né, ou o tribunal, né, de cima avoca o processo, enfim, faz alguma coisa, mas não chamar o juiz na Polícia Federal. Então é claro que isso se tratou de mais um ato absurdo da ditadura alexandrina. E a concentração de poderes, né? Ou seja, o termo ditadura aqui não é um clichê, um chavão que está sendo utilizado. Nós estamos apontando a uma centralização de poder, né? Ditadura real. O Brasil está passando por uma ditadura real. Ditadura na perfeita acepção da palavra, não é um exagero da nossa parte, é ditadura mesmo. Aliás, muito pior do que eles chamam de ditadura militar, né? O regime militar. Para quem viveu no regime militar, e tem muitas pessoas ainda estão vivas e viveram aquele período, porque não tem tanto tempo assim, então a gente consegue falar com as fontes primárias que estiveram vivas durante o regime militar. Nenhuma dessas pessoas
dizem que naquela época eles passaram o que a gente está passando hoje. Naquela época existia, né? Existia Ministério Público, existia acusação, existia Suprema Corte, existia tudo isso. Mas havia censura, só que eles bloqueavam, assim, trechos de alguma música ou trecho de alguma reportagem, o que era errado. Eu ia falar isso agora, o que não deixa de ser censura. É censura também, é censura. Mas você não via isso acontecendo, as pessoas irem parar na prisão porque se manifestaram politicamente, né? Pessoas sendo condenadas a 17 anos. Isso não aconteceu naquela época. Pessoa, por exemplo, tudo bem, na época não tinha rede social, mas não acontecia de um jornalista, deles tirarem um jornalista do mundo. No máximo, censurava um trecho da reportagem, o que é errado, repita-se, mas não extirpava o jornalista do mundo, que é o que está acontecendo agora. A nossa ditadura de hoje é muito pior, é muito mais rigorosa do que aconteceu na época do regime militar. É terrível isso, né, Max, e o pessoal da audiência que está nos acompanhando, né? Somos absolutamente contra a censura, por isso amamos o que nos Estados Unidos é defendido como a primeira emenda da Constituição americana, né, que é a liberdade de expressão. Mas esse comparativo que a doutora Ludmila está trazendo para a gente é importantíssimo, né? Ou seja, não só a abrangência, porque, como ela falou, né, o aspecto tecnológico muda, mas não só a abrangência, mas a natureza em si da própria censura. Ou seja, censurar algo que uma pessoa vai dizer é diferente de você censurar algo que já foi dito. Né? Ou seja, é o que é chamado de censura prévia. Se eu digo, você não pode abrir a boca e não pode falar mais porque você se comportou mal, né, falando demais, eu não posso fazer isso com meus filhos, pelo amor de Deus. Nem a autoridade paternal tem poderes dados por Deus de ter essa natureza de proibição. Fala assim, não, a partir de agora você não pode mais falar nada sobre nenhuma coisa. Não é sobre um assunto específico. Uma coisa é um pai virar para um filho, né, Max, o doutor Ludmila, o pessoal está em casa. Uma coisa é um pai virar para um filho assim, eu não quero mais que você toque nesse assunto aqui, talvez um problema de família ou algum escândalo moral, né, do bairro, alguma coisa do tipo. O pai reconhece, não, isso aqui você tem que segurar a bola, que agora você não tem idade para discutir esses assuntos. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte que manda um juiz abaixo dele, na hierarquia, dar depoimento para a Polícia Federal, sem nenhum tipo de recurso, sem nenhuma movimentação do Ministério Público, em uma decisão cuja autonomia e a jurisprudência, né, que você citou no seu artigo, a súmula, né? STJ, súmula 192 do STJ. Então, antes de eu ir embora, vou ter que ir porque eu vou ter que fazer o TV em Justiça. E só um detalhe, eu não vi até agora, já passaram vários dias que isso aconteceu, né? Até agora eu não vi uma associação de juízes se manifestar em favor do colega. O Tribunal de Minas já soltou uma notinha lá para a imprensa dizendo estamos aqui investigando o que aconteceu e somos a favor do Estado Democrático de Direito. Ou seja, num primeiro momento, eles se colocam do lado do tirano. E, por sua vez, as associações, nem a AMB, que é a nacional, e nem a AMAGES, que é a estadual, eu não vi nenhuma das duas soltar nenhuma notinha em favor lá do sujeito. Então você vê que assim, realmente a associação outro dia publicou lá que no dia tal vai ter o forronejo. Então assim, a AMAGES, ela tá preocupada com a festa, com o forronejo, com a festinha junina. Agora, fazer o que ela tem que fazer, que é defender as prerrogativas do magistrado e tal, isso aí já é. TV Injustiça, é só botar youtube.com. YouTube, digita lá, TV Injustiça, você vai ver lá o canal. Injustiça. Tem o TV Justiça, que é a TV lá, que exatamente. É o pornô do judiciário brasileiro. Tem Justiça, inclusive, dá um pau no TV Justiça no YouTube, e é verdade. Obrigado, doutor. Deus abençoe muito. Max, eu vou continuar aqui. Daqui a pouquinho a gente vai chamar mais algumas outras pessoas.